século XVIII, Maria Gaetana Agnesi é a primeira matemática pós-Newton e Leibniz a tocar no assunto cálculo diferencial integral, juntando duas noções, a de derivada e a noção de antiderivada, que aqui a gente vai chamar de integral indefinida. Pouco tempo depois, Gauss e seu aluno de doutorado Riemann vão deduzir a integral definida. A integral indefinida, que a gente vai falar primeiramente, indefinida, ela é a inversa da derivada. Então, nós temos aqui uma integral que é representada por esse S alongado de f' de x dx igual a f de x. Esse termo aqui é chamado de integrando. Esse daqui é chamado de infinitesimal, onde o x é a variável de integração. A integral indefinida é simplesmente encontrar uma função f de x que, se eu derivar, vai me dar o integrando. Então, vamos fazer um exemplo. Integral de cosseno de x dx. Toda vez que você pegar uma integral indefinida, você tem que fazer uma pergunta. Qual função que, se eu derivar, me dá cosseno de x? Isso é simples. Seno de x. Se eu derivar o seno de x, eu vou obter o cosseno de x. Sendo assim, a integral indefinida, ou também conhecida como integral primitiva, é chamada de antiderivada. Agora vamos falar da integral de Riemann, a integral definida. Agora a gente entra no quesito das áreas, que a gente tinha falado no começo do vídeo. Vou colocar integral definida. Então vamos pegar aqui um gráfico. Com uma função dessa forma. Vou pegar dois pontos desse gráfico, o ponto A e o ponto B. Aí vamos dizer que eu quero saber a área embaixo desse gráfico no intervalo aberto AB. Eu quero saber a área desse gráfico embaixo desse gráfico no intervalo AB, certo? Bem, a gente não conhece esse tipo de área. A gente conhece área de quadrado, de retângulo, de triângulo, de círculo, mas a gente não conhece esse tipo de área. Então o que a gente faz? A gente aproxima para uma área conhecida, como é a área do retângulo. Então a gente vai dividir esse gráfico em vários retângulos. De retângulo a gente sabe calcular a área, certo? Então a área embaixo desse gráfico vai ser aproximadamente igual à soma desses retângulos. Soma de igual a 1 até n de as pequenas áreas que eu vou chamar de AI. AI sendo a área de cada retângulo. Então a área aproximadamente vai ser igual à soma das áreas de cada retângulo. Só que isso, vamos supor primeiramente que cada retângulo tem uma base que eu vou chamar de ΔX. E a altura f de x. Ok?
Só que é uma aproximação muito ruim. A gente vai ficar muito longe do valor da área real dessa figura. O que a gente faz? A gente diminui o ΔX. Quanto menor for o ΔX, mais aproximado vai ficar essa área. Só que quando a gente diminui o ΔX, a gente vai aumentar o número de retângulos aqui dentro, certo? E quando a gente toma o limite em que ΔX vai para zero, essa soma de igual a 1, quando o ΔX vai a zero, o número de áreas que vai caber aqui dentro desse intervalo vai tender para o infinito. Você vai conseguir colocar quase infinitas áreas aqui dentro. Então, quando o limite de ΔX tende a zero, a quantidade de área, n, vai para o infinito. De f de x, ΔX. Por que é f de x vezes ΔX? Porque a área do retângulo é base, é lado 1 vezes lado 2. Ou seja, f de x vezes ΔX. Só que como são infinitas áreas, a gente vai trocar o símbolo desse somatório por outro símbolo. Esse símbolo aqui, f de x. E o ΔX vai tender a zero, ou seja, vai ficar um infinitesimal. Então a gente vai chamar de dx. E Riemann provou que isso daqui nada mais é do que a integral definida entre a e b de f de x dx, que vai dar a primitiva dessa função em b menos a primitiva dessa função em a. Esse daqui é o teorema fundamental do cálculo, o TFC. Ou se você preferir escrever na forma das derivadas, para ficar mais fácil de entender, você pode escrever que a integral definida entre a e b de f' de x, que é a derivada de f de x, dx, vai ser igual a f de x, f em b, menos f em a. Certo? Vamos fazer um pequeno exemplo aqui com funções fáceis de visualizar, como é o caso do seno. Eu quero apenas a área do seno delimitada entre 0 e π. Então, nós vamos calcular a área embaixo desse gráfico, que vai ser a integral de 0 a π de seno de x dx. Qual é a função que derivada dá seno de x? É menos cosseno de x, certo? Menos cosseno de x calculado entre 0 e π. Isso daqui vai dar menos cosseno de π menos cosseno de 0. Cosseno de π vai dar menos 1. Menos 1 com menos vai dar mais 1. Menos com menos, mais. Vai dar mais cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai dar mais 1. Então, essa área aqui vai dar 2. Regras para a integral. Se a gente tiver a integral de uma soma f de x mais g de x dx, então nós teremos a soma das integrais dx mais integral de g de x dx. E isso vale para a subtração também.
Se a gente tiver a integral de uma constante multiplicando uma função, então nós colocamos a constante para fora da integral, integramos a função. Existem algumas técnicas para integração. A primeira delas é associada à regra da cadeia para derivadas. Nesse caso aqui é a regra da cadeia para as integrais, que é a regra da substituição simples. Então, regra da substituição simples. Se você tem uma função composta, a integral de uma função composta, f de g de x, multiplicando a derivada da função de dentro, então você pode chamar g' de x de du e g de x de u e integrar. Vamos dar um exemplo. Exemplo, a integral de cosseno de x ao quadrado 2x dx. Bem, aqui nós identificamos que 2x é a derivada de x ao quadrado. Então vamos chamar 2x dx de du e x ao quadrado de u. Isso daqui então vai ser a integral de cosseno de u du. Cosseno de u du vai dar, qual que é a função que derivada vai dar cosseno? É seno. Então vai dar seno de u mais constante. U é x ao quadrado. Então isso daqui, no final das contas, vai ser seno de x ao quadrado mais constante. Essa é a primeira regra. Essa é a primeira técnica de integração. A segunda técnica de integração é a integração por partes, que é a regra do produto para as derivadas, para as integrais, desculpe. Então, se a gente tiver uma integral de f de x vezes g de x dx, podemos usar a regra do produto, a integração por partes, que consiste em chamar g de x dx de dv e f de x de u. Isso no final vai dar u vezes v menos a integral de v du. E como a gente sabe quem é u e quem é dv? Existe a regrinha I lá t. I de inversas trigonométricas, L de logarítmica, A de algébricas, que é a mesma coisa do que polinomiais, T de trigonométricas e E de exponenciais. Certo? Vamos pegar então um simples exemplo aqui. Vamos pegar a integral de x cosseno de x dx. Quem é u e quem é v nessa história? X é uma equação algébrica, cosseno de x trigonométrica, então a gente vai pegar x como u, o resto como dv, certo? E com isso aqui do lado a gente vai ter que u é igual a x. Logo, du vai ser igual a 1 vezes dx. É só derivar, no caso, em relação a x. Du em relação a x. dv é igual a cosseno de x dx. Isso daqui vai dar a integral. Isso daqui, v vai dar a integral de cosseno de x dx, que é igual a seno de x. Isso daqui, no caso, vai ser o nosso v. Então, pela regrinha u vezes v,
Quem é U? X. Quem é V? Seno de X. Menos integral de V du. Quem é V? V é seno de X. E quem é du? Vai ser 1 sobre dx, que é a mesma coisa do que dx. Então, uma integral simples. Isso daqui vai dar x seno de x menos integral de seno vai dar menos cosseno. Então, vai dar menos cosseno, menos com menos, mais. Vai dar mais cosseno de x mais uma constante qualquer. A terceira técnica de integração, e talvez a mais trabalhosa, é a substituição trigonométrica. Se você tiver uma integral do tipo raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado dx, ou uma integral do tipo 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado dx, você usa a integração por substituição trigonométrica. Então, se no caso for a ao quadrado menos x ao quadrado, você vai substituir o x por a seno de θ, certo? Se for a ao quadrado mais x ao quadrado, você vai substituir o x por a tangente de θ e integrar em relação a θ, integrar em relação a dθ, certo? E se você tiver x ao quadrado menos a ao quadrado, você vai chamar o x de a secante de θ, certo? E utilizando essa técnica de integração, a gente consegue calcular a área da circunferência. No caso, eu já calculei aqui. Como vocês podem ver, é bem trabalhosa, bem grande. E no final vai dar o que a gente já conhece, que é πr ao quadrado. Como eu já mostrei para a derivada, agora vamos mostrar o uso da integral para a cinemática. Então, utilizando a integral em cinemática. Vamos pegar novamente o MR e o V. Nós sabemos, pelo MR e o V, que a aceleração é constante, certo? Ok. Se o espaço, se a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo e a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo e a integral é a operação inversa da derivada, então nós podemos integrar a aceleração para chegar na velocidade, integrar a velocidade para chegar no espaço, certo? Na posição. Ok, então vamos integrar a aceleração. A integral de a dt, integral indefinida no caso, de a dt é igual, você joga a constante para fora e fica apenas dt. Isso daqui vai dar a vezes t mais uma constante. Então nós ficamos com v igual a c mais at. E essa constante, quem é essa constante? Bem, para achar essa constante a gente precisa dar algumas condições para essa equação. Vamos dizer que no tempo t0, vamos colocar aqui um tempo inicial t igual a 0, certo? Se a gente jogar t0 igual a 0 nessa equação, vai anular esse termo e vai ficar só c. Então,
V igual a C. Esse C vai ser a velocidade para quando t é igual a zero, ou seja, no tempo inicial. Então esse C vai ser nada menos do que o V0. Então o V vai ficar V0 mais AT. Agora vamos integrar a velocidade, integrando V0 mais AT. A integral da soma é a soma das integrais. A integral de uma constante vai dar V0t. Mais qual função que derivada vai dar AT? Vai ser a função AT ao quadrado sobre 2. Pois se eu derivar, esse 2 vem para frente, corta com esse e subtrai o 1 no expoente. Vai ficar AT, como está aqui, certo? Mais uma constante aditiva. E quem é essa constante? Novamente a gente vai falar que no instante inicial o tempo t0 vale 0. Jogando isso daqui na fórmula, isso daqui vai dar 0, isso daqui vai dar 0. Logo, o S para t igual a 0 vai ser apenas igual a C, onde C a gente vai chamar de S0. Então no final das contas, vou colocar em verde aqui também, V igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? A gente também pode fazer isso com integral definida. Vou pegar aqui o gráfico da velocidade sobre o tempo. Vamos pegar uma função que a gente não conhece. Quer dizer, que a gente conhece a fórmula, mas é diferente do MRUV ou do MRU. Pegar uma função onde o V de t seja igual a t à quarta. E eu quero saber quanto o meu objeto deslocou entre o ponto t igual a 1 e o ponto t igual a 3. Quanto que o meu objeto deslocou? O espaço é a área dessa função. E para calcular a área, a gente usa uma integral definida. Então, vamos lá. A integral de 1 até 3 de t à quarta dt. Isso daqui vai dar t à quarta integrando, vai dar t à quinta sobre 5. Porque se eu derivar, vai dar 5t, esse 5 vai cortar com 5 aqui embaixo, vai dar t elevado a 5 menos 1, que é t elevado à quarta potência, certo? Calculado nos extremos 1 e 3. 3 à quinta vai dar 223. 223 menos 1 elevado à quinta vai dar 1, dividido por 5, 1 quinto. Então, isso daqui vai dar 1 quinto. 223 menos 1 quinto vai ser a posição que essa partícula andou. Ou seja, vai ser 223, alguma coisa. 1 quinto é 0,2. Então vai dar 223, vai dar 222,08. Desculpe, 222,8. No próximo vídeo, vamos ver um pouquinho de funções multivariáveis, ou seja, funções de várias variáveis, e também derivadas parciais e integrais múltiplas. Até o próximo vídeo.